Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses Bueno e vim ajudar vocês hoje numa missão, a Missão Enem. Moçada, é o seguinte, a Missão Enem é um projeto aqui do SAI Digital em que a gente está fazendo uma série aí, uma websérie, vamos chamar assim, pro canal do YouTube aqui do SAI. Então eu já vou pedir desde o início para que você se inscreva nesse canal, se você vai fazer o Enem, siga as redes sociais do SAI, tem os links aparecendo aqui, deve estar chovendo o link para você apertar aqui, se inscrever, curtir os vídeos, e eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante vocês, porque a gente está fazendo isso com muito carinho e tá ficando bem legal, beleza? Moçada, é o seguinte, hoje eu trouxe para apresentar para vocês aqui uma questão que caiu no Enem e que tem um problema sério. Poucos alunos acertam essa questão, você vai ver que ela não é uma questão difícil e eu fico pensando, às vezes eu falo assim, cara, por que será que o aluno vai mal nessa questão? Eu até hoje estou tentando entender e eu vou tentar no meio dessa questão mostrar para você que existe uma maneira rápida, legal da gente fazer isso. Combinado? Vamos lá. Moçada, seguinte, a gente vai falar nessa aula sobre um tópico de geometria plana. A geometria plana, às vezes a gente estuda ela na escola falando assim, puxa, mas ângulo, lado, polígono, isso aí não tem a ver com a minha vida. Puxa, mas tem um assunto que não tem como você discordar comigo, que não aparece no cotidiano das pessoas. Pode ser que talvez ainda não apareça no seu, mas vai aparecer. Uma das coisas que a gente se refere muito é o conceito de área. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, assim, da construção de uma casa, de um projeto, seja ele um projeto arquitetônico, se um engenheiro for olhar, por exemplo, a viga de uma casa, o espaço, a região, quando você compra uma casa, a propaganda da casa é a divisão dos quartos, isso já começa com um conceito básico de área. Você tem que saber trabalhar com isso. E se você sair do projeto e for para a prática, você vai começar a olhar aí aonde você está na sua casa, por exemplo, que volta e meia você olha os ladrilhos, o azulejo, os porcelanatos de uma casa, e aquilo ali, para alguém comprar, para alguém montar aquilo ali, com certeza a pessoa pensou no conceito de área. Ah, professor, mas isso não tem a ver com o que eu quero, não sei o quê. Cara, veja, a gente tem que entender que o Enem é uma prova que fala do cotidiano. E às vezes a gente não pode olhar para o nosso umbigo e achar que é só o seu cotidiano. Você tem que pensar que o Enem é uma prova nacional. Então, pensa comigo, existem regiões do Brasil que são cidades, que são metrópoles, mas boa parte do Brasil, para ser bem honesto, a maioria do Brasil, ela é uma área rural. Então, se a gente parar para pensar em um campo, em uma plantação, a gente vai estar caindo num conceito muito antigo da época dos egípcios, do cálculo de área, do cálculo de o espaço para você plantar. Inclusive era assim que era cobrado o imposto na época do Egito, não era? Pois é, acontece que esse tipo de situação é mais comum de aparecer no Enem do que a gente imagina, né? Quem já andou fazendo algumas questões sabe que isso aparece direto. Eu trouxe uma questão hoje em que ele bota um problema para você e eu tentei abordar uma questão que não tenha desenho. Porque a gente já reparou que quando o Enem dá o desenho, isso facilita a interpretação do aluno. Uma das coisas que dificulta a interpretação do aluno é quando não é dado o desenho e o aluno tem que pensar naquela resolução. É o que eu trouxe para vocês agora nesse exercício. Vamos dar uma lida nele? Vamos ver como é que a gente vê esse tipo de problema. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares. Puxa, aqui já começa uma situação legal. Hectare é uma unidade de medida muito comum de aparecer quando você tem grandes terrenos, chácaras, fazendas. Né? No dia a dia, nas cidades, a gente utiliza metro quadrado, a gente não costuma usar termo hectare. Mas hectare, então, tem a ver com área. Esse fazendeiro ele tem 160 hectares de área que ele vai plantar milho. Beleza. Para as suas atividades agrícolas. Esta área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares, com maior produtividade, e a outra de 120 hectares, com menor produtividade. Bem, eu vou fazer uma pausa aqui nessa leitura e já vou falar o seguinte. Repare que se você quiser perguntar para o professor de geografia se existe isso, existem áreas que é melhor de plantar e outras que não, eu tenho certeza que o professor de geografia e de biologia vão te ajudar com isso. Eu vou aproveitar e fazer um jabá aqui.
aproveita e se inscreve aí nas aulas dos nossos outros professores, porque assim como tem aula de matemática, tem aula de geografia, tem aula de história, filosofia, é completaço isso aqui. Fechou? Bem, então eu tenho um terreno, 160 é o total, 40 tem um tipo de produção e os outros 120 tem outro tipo de produção, né? E ele usa esse termo como produtividade. O que acontece é o seguinte, ele diz que a produtividade de cada uma dessas partes é dada pela razão. Oh meu Deus, eu vou até usar a tecnologia, vou pegar uma canetona aqui e eu vou destacar com você esta palavra mágica. Razão em matemática significa divisão. E eu acho que aqui é o segredo para você se dar bem nessa questão, é você prestar atenção nisso. A razão entre a produção em toneladas, ou seja, o quanto eu vou tirar de cada uma daquelas partes que eu plantei, e a área cultivada. Repare que aqui ó, apareceu a palavrinha mágica que eu falei para você agora há pouco, área. Muito bem, sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a outra, 2,5 vezes a produtividade da outra área. Esse fazendeiro pretende aumentar a sua produção em 15%. Palavras mágicas. Aumentar a produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte dos 120 hectares. Qual é a área mínima em hectare em que o produtor precisará comprar? Eu risquei ali, perdão. O produtor precisará comprar. Puxa, professor, eu não entendi direito esse negócio. Bem, vamos ver se eu consigo resumir uma coisa importante para você aqui. Note que ele acabou de falar um termo que ninguém estuda isso aí na escola. Ele definiu para você no meio da questão uma história chamada produtividade. O que é produtividade? É a razão, é divisão, entre a produção pela área. Então, isso aqui é algo que eu tenho que ler o texto e interpretar. Ótimo. Repare outra coisa. Assim como vale essa igualdade aqui, eu posso pensar então que se eu dividir pela área, se eu multiplicar a produtividade pela área, eu tenho a produção. Aqui está o segredo para a gente poder resolver a questão. A pergunta é qual é a área mínima para que eu consiga aumentar toda a minha produção. A produção é produtividade vezes área. Então isso é algo que você só tira se você ler com atenção, se você prestar atenção nesses detalhes que eu falei, essas palavrinhas mágicas aí. Fechou? Muito bem. Agora vamos ver se eu consigo desenhar aqui na tela qual que é a estratégia para a gente poder resolver essa questão. Então eu vou pegar um branquinho aqui, acho que fica legal, para tentar mostrar para você o seguinte, ó. Vamos supor que essa região que ele falou seja uma fazenda e ela possa ser representada como um retângulo. Fechou? Esse retângulo ele tem que ser dividido em duas partes. O total dessa região era 160 hectares. Portanto, uma das partes, essa aqui, corresponde a 40 hectares. E esta outra vai corresponder a 120 hectares. Note que 40 mais 120 dá os 160 hectares, que era o que ele falou ao todo. Muito bem. Outra coisa importante para a gente destacar é quando você pensa que esta parte aqui, aonde tem 40 hectares, ela tem a produção de 2,5 vezes 2,5 a produtividade. Então eu vou chamar de pezinho isso aqui, 2,5 vezes a produtividade do que esta região aqui. Então aqui ela tem uma produtividade que eu chamei de P. Essa é 2,5 vezes aquela medida. Fechou? Lembrando que produção é área vezes produtividade. O que eu tenho de legal nessa história aqui? Ó? Presta atenção, aqui é chave. Eu tenho então, deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar legal, vamos fazer em preto, vamos ver se fica bom a produção. Ó, garoto, eu tenho que a produção, veja, o exercício é seu, você dá o nome que você quiser. A produção inicial dessa fazenda, ela é dada por quanto? Ela é dada por 2,5 pezinho, esse pezinho é produtividade, repare que ela é uma constante, então se eu não quiser carregar ela, não vai fazer diferença. Vezes a área. A área não era 40 hectares? Produtividade vezes área, isso é produção.
Só que a produção total é esta região acrescida desta região, que eu vou fazer como sendo 1P, apenas, uma porcentagem, vezes os 120 hectares. Produção, ficou bonito isso aqui, hein? Top! Agora que a gente fez essa expressão, a gente vai conseguir achar qual é a produção total dessa fazenda inicialmente. Essa produção é o valor inicial. Isso aqui vai ficar 2,5 vezes 40, que é 100. Deixa eu fazer bonitão aqui, ó. Garoto! Sempre quis ter um desse quando era criança, ó. Aqui 2,5 vezes 40 dá 100. Esse resultado é 120. Portanto, nota comigo que 100 mais 120 faz com que a produção inicial dessa fazenda seja de 220. Você pode olhar esse número como sendo uma unidade constante. A produção é de 220, produção total, seja em toneladas, seja uma unidade medida que for. A hora que o aluno coloca isso aqui como uma medida padrão, a gente vai precisar pensar na pergunta do problema. A pergunta do problema é que eu queria aumentar isso aqui em quanto? Eu gostaria de aumentar isso em 15%. E agora, moçada, eu vou até fazer um parênteses aqui, porque eu quero dar uma dica matadora para você. Às vezes eu vejo os alunos fazendo problemas como esse, utilizando apenas regra de 3. Sabe aquela coisa assim? Isso aqui é 100%, então 15% é tanto. Não está errado. Mas numa prova de vestibular, existem algumas técnicas que fazem você fazer esse cálculo de uma maneira mais fácil. Por exemplo, se eu quero aumentar 220 em 15%, como é uma maneira bem rápida de fazer isso, professor? Olha para cá. Uma das maneiras que eu acho bem legal é você pensar nisso aqui. Eu vou pegar 1. O que é 1 em porcentagem? 1 é a mesma coisa que 100%. E eu vou acrescentar a esse 1 o que eu quero aumentar. Eu quero aumentar 15%. 15% é 0,15. Senhor, mas isso vale sempre? Vale. Se algum exercício falar para você, eu quero aumentar alguma coisa em 27%. 1 mais 0,27. Esse resultado já é a continha com o que você precisa. Por exemplo, aqui a gente tem 1,15. Se eu multiplicar 220 por 1,15, esse resultado que aparece aqui vai dar 253. Portanto, eu quero agora que a produção dessa região aqui seja igual a 253. Para isso, olha que bonitinho o que você vai fazer. Você vai pensar que esta área que o fazendeiro tinha, ela vai ter que... Opa, coloquei muitos dedos aqui. Ó, você vai comprar uma parte da fazenda vizinha. Eu quero saber o seguinte, ó, essa parte é a mesma produtividade dos 120 hectares, por isso que eu coloquei desse ladinho. Eu quero saber, puxa, quanto será que eu tenho que comprar aqui? Vou chamar de X essa área. A produtividade continua sendo P, por isso que eu falei que era unitário, isso aqui era legal. Eu preciso comprar essa parte para que a produção total fique 253. Show de bola. Para eu terminar isso aqui, vamos ver se eu consigo fazer aqui no cantinho, ó. Produção, vamos ver se eu consigo fazer um puxadinho aqui. Garoto. Bem, pessoal, agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse valor da produção que já existia antes e a gente só vai imaginar o que aconteceria, o que mudaria na conta se eu acrescentasse aquela região X. Então eu teria o seguinte, ó, eu teria esse mesmo 2,5 vezes 40, que é o 100 ali que a gente estava falando. Eu vou acrescentar a esse resultado 120 mais X, essa é a sacada da questão, 120 mais X. E esse resultado aqui agora, toda essa soma, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual aos 253 que está aqui. Puxa, professor, é sério? É sério. Então, 100 mais 120 já vai dar 220, mais X, ou seja, quanto falta para chegar em 253? Bem, resposta do problema tem que ser 33. Se eu comprar 33 hectares, eu consigo, então, fechar aí o que ele quer, aumentar a produção em 15%. Beleza? Moçada, era isso que eu tinha para falar com vocês nessa questão. Eu espero que você tenha curtido. A resposta desse problema vai ser letra B mesmo, 33. Essa foi uma das maneiras que você tem de resolver a questão.
Eu espero que você se concentre sempre, espero que você tenha curtido essa aula e não esquece, deixa o seu curtir aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a família inteira, com seus amigos e nós nos vemos nas próximas aulas. Tchau!